Olá, eu sou a Thelma e hoje eu vou falar de filme aqui no canal que acabou de estrear na Netflix. É O Mundo Depois de Nós. Vou falar um pouquinho da minha opinião sobre esse filme, se vale ou não a pena assistir, mas antes eu queria convidá-los a se inscreverem aqui no canal, curtirem esse vídeo se vocês gostarem e me seguirem nas outras redes sociais. Os conteúdos são diferentes, aposto que vocês vão gostar. Olha, pra mim é uma surpresa falar desse filme, ter assistido esse filme, porque de cara, quando eu vi o lançamento, me veio à cabeça o Não Olhe Pra Cima, um filme do ano passado, que tem uma nota 7.2 no IMDb, foi muito comentado e tal e coisa. Eu, particularmente, não gostei de Não Olhe Para Cima. Achei chato, achei como comédia, não achei graça nenhuma, enfim. Eu não fiz vídeo aqui pro canal, porque normalmente eu não faço vídeos pra coisas que eu não gosto. Vou perder meu tempo criticando, eu acho que negativamente, eu não sei, não vejo muita vantagem, então nem falei nada, mas não gostei. E quando eu vi esse lançamento da Netflix, eu falei, é a mesma coisa, porque trata-se dessa temática apocalíptica, o fim do mundo. Então, Não Olhe Pra Cima era meio assim, então O Mundo Depois de Nós também achei que era ledo engano. O Mundo Depois de Nós não é uma comédia, é mais uma distopia, um drama, e não tem nada de muito engraçado. Então acho que isso já é um ponto a favor. E vai tratar então dessa perspectiva de final de mundo, contando um pouquinho da história. A gente tem um casal vivido pela Julia Roberts e pelo Ethan Hawke, que moram, acredito que em Nova York, talvez. E eles acordam um dia, mais especificamente a Julia Roberts, ela acorda, é a Amanda, né, o personagem que ela vive, a fim de tirar umas férias e fugir do marasmo que tá a vida deles, o tédio, ela que tá, assim, profundamente entediada com a vida dela. Uma mulher que, logo na primeira cena, vai fazer uma frase do tipo, eu odeio pessoas, detesto pessoas. Então, ela quer se isolar do mundo. Eles têm um casal de filhos, um adolescente e uma pré-adolescente de uns 13 aninhos. Então ela já acorda e já alugou um Airbnb, uma casa super legal, numa praia não muito distante de Nova York, que dá para você ver ao longe de Nova York, tem umas cenas que vocês vão ver assim. E eles pegam o carro e vão para essa mansão maravilhosa para passar essas férias. Aí a gente já começa a ver, quando eles chegam na casa, um monte de coisa não tá funcionando muito bem. O GPS, a internet, você começa a ter alguns indícios de que as coisas não andam muito bem, pelo menos nos eletrônicos. E aí eles vão pra praia, e aí vai ter uma cena que talvez seja a mais legal do filme, na minha opinião. Mas não é nenhum spoiler, tá? É logo no começo do filme e tá no trailer. Então, se você viu o trailer, você já sabe do que eu tô falando. Eles estão na praia e tem um petroleiro lá longe. Ele vai se aproximando, 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 até que a garotinha de 13 anos olha assim, olha, o navio tá vindo na nossa direção. E ela, a garotinha de 13, diz que ninguém presta atenção no que ela diz. De fato, ninguém presta mesmo. Ela reclama disso ao longo da história e aí de repente prestam atenção nela e constatam que o navio tá realmente vindo em direção à praia, não tá desacelerando. E aí eles saem correndo e o navio entra na areia e arrasta aquele monte de areia, todos os banhistas correndo, tal. Não é uma praia lotada do Brasil, então fiquem tranquilos, ninguém é atropelado pelo navio. Mas é uma cena muito legal, aquele casco gigantesco se aproximando. É interessante notar o nome desse petroleiro, é White Lion, se não me engano, e que eu descobri pesquisando que é o nome também do primeiro navio a
a levar da África para as Américas, para as colônias, escravos. E aí a gente entra numa temática interessante. Se vocês começarem a assistir o filme e aquelas apresentações dos atores principais, do diretor, aí você vai ver os produtores executivos do filme. São o Barack e a Michelle Obama. Isso já me chamou a atenção. Então você vai ver que o que o filme traz é uma crítica social, uma crítica ao mundo americano. Então é o final do mundo, mas é o final do mundo americano, não é o final do mundo todo, tá? É só os Estados Unidos que importam. É sempre na perspectiva deles mesmo, então a história, sim. Então é tudo muito americano. E tem uma crítica ao racismo bem importante, porque a casa alugada, lá eles estão achando aquela casa maravilhosa, só acharam, claro, estranho quase serem atropelados por um petroleiro em plena praia, mas tudo bem. Estão lá na casa, de repente tocam a campainha. Quem é? É um pai e uma filha, que são os donos da casa, eles são negros, e chegaram e falam, olha, é o seguinte, tá acontecendo uma coisa estranha, e alguém já tinha avisado o cara que isso ia acontecer, ele tem uns amigos nas altas rodas, que já tinham espalhado um certo boato de que algo estava para acontecer, e ele fala, olha, é o seguinte, eu moro em Nova York, eu estava lá em Nova York, por isso eu aluguei a casa para vocês, porém, deu uma pane total nos elevadores, eu moro num edifício altíssimo, não dá para eu subir até lá. E aí, a única alternativa que a gente achou viável foi vir aqui para nossa casa de praia, que eu aluguei para vocês, mas olha, sou eu e minha filha, a gente fica aqui, eu devolvo pelo menos metade do dinheiro para vocês, ele dá uma negociada. Esse encontro dos dois casais, não é um casal, né, pai e filha, e a Julia Roberts com o marido, né, recebendo esses convidados no meio da noite, é um tanto exótico, porque o Ethan Hawke, o marido, ele é super receptivo. Entra aí, beleza. Vamos conversar lá na cozinha, tomar um vinho. Assim, a Julia Roberts está de bração cruzado e assim, é aquele olhar raivoso dela. Ela é o que parece, é uma personagem que é bem típica americana, de classe média branca, que eles chamam de Karen. Lá, eles têm algumas gírias para comportamentos típicos, que é Karen, Stacy e tem outras. Becky, alguma coisa assim. Mas o caso dela é a Karen, que é o tipo de mulher raivosa, briguenta, que tudo tá péssimo, de mau humor, e é racista, e é aquela pessoa que briga porque chegou um homem preto com um cachorro não sei aonde, ela tem que expulsar, sabe essas pessoas assim? Que tudo tá péssimo, o mundo é horrível, ela tá com raiva o tempo todo. Eu acho aí mais sutil essa metáfora, essa crítica, essa discussão que se abre nesse ponto, porque o marido, aí você pensa, mas o marido é muito legal. Não, é aquele marido ausente, aquele marido que não tá nem aí também, né? Cada um é no seu extremo, e tem dois filhos que não têm atenção nenhuma dos pais. A menina fala que ninguém presta atenção, ela não presta mesmo. E eu acho isso, aí nem é tão americano assim, é mais... A gente vê isso aqui no Brasil também. Muitos filhos não têm atenção dos pais. Podem ter dinheiro, podem ter bronca, podem ter internet ou férias, um monte de coisa. Mas atenção, prestar atenção, falar, conhecer o universo, o que passa pela cabeça deles, muitos pais não têm o menor saco para isso. E não estão nem aí para os filhos. E é isso que acontece ali. Eles, claro, aquilo, te amo, aquela coisa bem americana, mas não olha no olho, não presta atenção. E aí tem esse encontro desse casal branco com essa família
negra, e aí vai dar aquele atrito. E a história, gente, eu acho que eu vou parar por aí, porque aí começa, eles fazem esse fim de mundo como talvez até fosse, você não tem noção do que está acontecendo. As pessoas estão isoladas e então você tem sinais. Ai, olha, animais se comportando de forma estranha, você tem, ok, os meios de comunicação não funcionantes, aí de repente o rádio sintoniza uma estação que diz que está tendo um cyberataque. Então é um cyberataque, esse final, ao que parece, esse final de mundo que eles estão propondo. E aí começa essa relação entre as duas famílias que tem que ficar na mesma casa. E é interessante que a casa é do cara, mas está alugada para a família branca. A família branca fica na casa inteira. E eu falo, não, tudo bem, ó, eu não quero te incomodar, porque realmente é uma situação meio bizarra, né? Ele fala assim, tudo bem, eu vou ficar no porão, tem um quarto, eu vou ficar lá com a minha filha. E ele vai só tem um quarto nesse porão, a filha dorme na cama e ele vai pro chão. A casa é dele, ele dorme no chão e tal. É toda uma situação interessante. E aí que eu acho a parte mais legal do filme. Essas pequenas críticas. A garota de 13 anos, a filha, ela só quer assistir seriado. Ela vive com o tablet. Filhos com tablet ou celular. Ela fica o tempo todo assistindo Friends, ela tá obcecada por Friends e ela tá no penúltimo episódio. Ela assistiu o penúltimo quando acontece esse ataque e a internet é perdida. Então ela não consegue ver o último episódio de Friends e ela fica perturbadíssima com isso, que era o conforto dela. Essa garota é um dos personagens mais interessantes, mais sutis talvez e mais interessantes, porque ela mostra essa alienação que todo mundo vive muitas vezes. Quando escolhem a série Friends, talvez tenha uma piada interna, que eu não peguei, mas na minha cabeça, Friends é aquela série que é muito divertida, é muito legal. Eu amo Friends, gente, não, nada pessoal, eu amo Friends. Eu assisti, acho que toda a série, não sei se eu assisti o último capítulo, mas Mas o que ela traz, Friends? É diversão, é entretenimento puro. Não tem nada além disso. Ou seja, a pessoa se refugia nesse tipo de coisa. Ela vai deixar o mundo todo para se enterrar numa série que é só diversão, para você não pensar em nada. Uma hora ela vai para uma casa, ela dá uma fugida lá e vai numa casa que está abandonada e tem um bunker. E lá tem um monte de salgadinho, de doce, de refrigerante, aqueles sucos cheios de açúcar americanos. E ela vai comendo tudo alucinadamente e ela descobre um DVD para ela assistir o que ela quiser. Enfim, de repente quase dei um spoiler aqui. Mas, enfim, eu acho que a garota de 13 anos e o menino também, de certa forma, mostram essa alienação que a gente às vezes vive, nessa polaridade que a gente tem vivido, e é claro que é uma paródia da sociedade americana, que talvez sirva em grande parte também para o Brasil, por exemplo, não sei. Então é um filme tenso, ele tem enquadramentos estranhos e uma música também estranha que causa esse incômodo, que às vezes isso fica um pouco cansativo. Então não é um filme divertido, não é um filme engraçado, é um filme para você refletir como tá o mundo hoje em dia, na perspectiva americana, lembrem-se disso, é bem americana a coisa. E, enfim, tem um final aberto, que você pode chamar de aberto, mas eu acho que não tem nada de muito aberto, não. Os personagens vão tendo sua transformação ali ao longo da trama, conseguem, né, se comunicar melhor, conseguem ver nessas dois polos, que é a família branca e a família preta, elas conseguem ver que tem similaridades entre eles, que eles são pessoas.
Então é bacana de você ver essa transição. Aí tem um personagem do Kevin Bacon também, que é aquele republicano ferrenho. Então é bacana de ver isso também, mas como eu disse, é bem americanizado, mas serve também em alguns aspectos para as dicotomias que a gente tem aqui no Brasil. Então é um filme meio que para pensar, e ele é bom nesse sentido, ele te prende a atenção, ele tem bastante surpresas e é uma metáfora da nossa vida, de certa forma, da vida americana, e que pode pegar também alguns aspectos aqui no Brasil. Tem várias simbologias, então é interessante olhar as cores do filme. Tem muito azul, os quadros, eles mudam ao longo do filme, então quem quiser prestar atenção nisso também. Tem outras menções ao racismo, a como foi a escravidão e tudo mais, além do nome do barco que invade a praia. Então eu achei legal. A nota, gente, é bem mais baixa, é 6.5 no IMDb, comparado a Não Olhe Pra Cima, que tem uma nota super alta. Então, a vida, gente, é uma questão de gosto também. Então, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas é um filme que não é diversão, é um filme reflexão, mas lembrando, eu acho que eu falei isso umas 500 vezes, é meio americano demais. Mas assim, o mundo é globalizado e de certa forma a gente também tem uns comportamentos semelhantes e vale a pena. Eu achei que vale a pena assistir, por isso eu fiz o vídeo. Diferente de Não Olhe Pra Cima, apesar de ter uma nota super alta, eu não faria um vídeo porque eu não consegui gostar de nada naquele filme. Achei super sem graça. Esse eu acho que traz alguns aspectos da nossa vida contemporânea e aspectos que a gente poderia repensar. Por que a gente às vezes é tão estúpido com as outras pessoas? Por que a gente se isola tanto? Por que a gente ainda é racista? Por que a gente tem preconceito? Por que a gente tem tanta coisa que a gente poderia melhorar? Então, acho que como reflexão ele é bacana e vale a pena. É isso. Eu fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.